E você sabe que a falsificação de bebidas, agora evidenciada no noticiário, na sociedade como um todo, porque tá todo mundo compartilhando, né, a notícia, falando, ó, cuidado esse fim de semana, cuidado nos próximos dias. Mas é algo que já vem sendo alertado há muito tempo. Falsificação que não chegava ao nível de uma substância como o metanol, mas acontecia. E é justamente sobre isso é que nós vamos conversar agora aqui no Manhã Bandeirantes com o diretor executivo da Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, o Edson Pinto, que vai falar sobre isso. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Bom prazer dia. falar com vocês e todos que nos acompanham. Bom, vamos lá. Uma pesquisa que foi divulgada no primeiro semestre pela Foresp apontou que 36% das bebidas é falsificada. É isso? É isso. A gente acompanha com muita preocupação, né, esses casos agora recentes de contaminação, mas não acompanhamos com surpresa, porque a gente já vem há muito tempo denunciando, não só a federação, mas a própria indústria de bebidas, o setor de os distribuidores também, a gente vem alertando a escalada que vem acontecendo nos últimos anos, né? Não foi de uma vez que nós chegamos nesse patamar de 36%. Foi acontecendo ao longo do tempo. Assim como acontece com o cigarro, há muitos anos também, hoje a bebida, né, se tornou um objeto de desejo do crime organizado. Para além do tráfico de drogas, acabou se tornando muito lucrativo lidar com esse tipo de mercadoria, bebidas alcoólicas e tabaco, né? Vamos imaginar que esses produtos, se forem apenados, se esses criminosos forem presos, têm penas menores que de tráfico de drogas, o lucro é praticamente o mesmo, então acabou se tornando uma operação muito lucrativa, porque seria ingenuidade pensar que no Brasil um volume de 36% de bebidas adulteradas, falsificadas ou contrabandeadas estaria sendo feito por pessoas individualmente, em pequenas destilarias, pequenos criminosos, né? Então, a gente entende que pode ser que sim, essas adulterações que estão acontecendo agora, que estão causando mortes e intoxicações graves, pode ser que essas sim estejam sendo feitas por criminosos de pequena monta, como o governo do estado está declarando. Mas o grande volume dos 36% tem certamente envolvimento do crime organizado. Quais são as bebidas mais adulteradas, falsificadas? Todas. Adulteração e falsificação é mais os destilados, né? O gin, o whisky, e a vodka especialmente. Uma em cada 5 garrafas de vodka hoje no Brasil são falsificadas, né? Uma em cada cinco. Agora, uma em cada 5 garrafas de vodka. Agora, cervejas e vinhos, especialmente o vinho, é mais a questão do contrabando, da importação ilícita, porque a tributação do vinho no Brasil, a carga tributária, infelizmente, é muito elevada. Então acaba se tornando atrativo para os criminosos importarem esses vinhos de forma irregular e distribuir no mercado. Então é até uma questão para nós analisarmos. Quanto mais aumenta a carga tributária de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas, mais eles se tornam atrativos para o crime organizado. Como que a Foresp conseguiu chegar a esses números no levantamento? Dos 36% de bebidas no total, uma em cada 5 garrafas de vodka. Qual que é a pesquisa? Não obstante a dificuldade de se levantar esses números, porque obviamente a gente está falando aqui de uma economia subterrânea, mas são dados compilados ao longo do tempo de diversas entidades que trabalham com esse tipo de operação, dados da Receita Federal, são fontes abertas que nós fizemos uma compilação desses dados e chegamos a esses números, que esses 36% correspondem a 85 bilhões de sonegação e de perda financeira para o Brasil só em 2024. As bebidas, 85 bilhões,
e os cigarros 9 bilhões em 2024. Só para a gente ter uma ideia, 85 bilhões é mais da metade do que o governo federal gastou com o programa Bolsa Família do ano passado. Então nós estamos falando de um volume de evasão fiscal extremamente significativo e que poderia solucionar diversos problemas do nosso país se as autoridades combatessem de forma eficiente esse tipo de crime. Vocês avisaram quando tiver essa informação, quando sai o resultado dessa pesquisa, vocês notificaram as autoridades de alguma forma? Sim, foi encaminhado para diversas autoridades de âmbito estadual e federal, e na ocasião, a própria imprensa deu amplo destaque a esse estudo da federação. Mas não receberam nenhum tipo de retorno das autoridades? Não, infelizmente não, porque isso não é novo, né? Infelizmente isso já vem acontecendo, né? Mas a gente não tem notado, né, nenhum tipo de combate. Porque se nós formos avaliar, esse problema não é um problema de um governo específico, é uma questão de Estado, em que as instituições de fiscalização e controle deveriam atuar de forma mais integrada e organizada nos 3 níveis, e que esse combate deve ser feito diuturnamente, e não por um governante de ocasião, dado a gravidade desse problema e que vai transformando a economia brasileira numa economia subterrânea, de informalidade, de ilegalidade, e que acaba compensando o crime e dificultando, né, do empreendedor atuar, especialmente nesses segmentos, porque acaba havendo uma concorrência desleal muito grande. O empresário que tira o seu alvará, investe milhares ou milhões de reais no seu negócio, ele não vai correr o risco de, por pouca coisa, por alguns centavos, por alguns poucos reais aqui, comprar uma mercadoria fruto de origem ilícita. Isso não é bom para os nossos negócios, né? Então, não tirando, né, de questão que possa, sim, haver alguns empresários que queiram se locupletar de forma fácil, mas a grande maioria do nosso setor, a esmagadora maioria, é um setor legalista que também acaba sendo vítima desses criminosos junto com a população, junto com os consumidores. Porque o nível de sofisticação da falsificação desses produtos é enorme. As embalagens realmente se parecem com as embalagens legítimas, são notas fiscais frias que induzem a erro. Então, o nível de sofisticação hoje é muito grande, mas isso eles só chegaram nesse nível por conta da facilidade de atuação. E qual a solução? Qual é essa forma que o senhor menciona eficiente de combate? Bom, no nosso entendimento, né, seria estabelecer a mesma forma de combate do tráfico de drogas, é o follow the money, porque 36%, né, estamos falando de 85 bilhões, alguém está enriquecendo com isso, né? Então, é a mesma metodologia de combate que os órgãos, as polícias federal, Polícia Civil, a Receita Federal, COAF, têm mecanismos e meios de identificar, né, esses criminosos. Também passar a haver uma fiscalização e controle sobre a produção das bebidas alcoólicas e a distribuição disso, né? Operações integradas também na fiscalização de notas fiscais e em alguns estabelecimentos, abrindo canais de denúncia, não a denúncia anônima, talvez o denunciante não haver publicidade de quem está denunciando, mas os órgãos de controle têm que ter os dados de quem está denunciando para que não haja uma onda de denuncismo, né, no Brasil. Mas é importante criar canais de denúncia onde as pessoas possam denunciar e haver uma fiscalização e combate efetivo. Do ponto de vista aqui dos estabelecimentos, a gente orienta que, na dúvida, tem uma série de documentos que os estabelecimentos podem solicitar das adegas, das distribuidoras, para confirmar a idoneidade desses produtos. Então, fazer uso, lançar mão dessa prerrogativa de pedir essa documentação para os seus fornecedores, de forma nenhuma adquirir produtos sem nota fiscal, verificar ali se o produto está com a impressão borrada, se os lacres estão tortos, se apresenta cheiro de solvente. Isso é mais difícil nas adegas e destilarias, onde o consumidor compra o produto fechado, né? Mas nos bares e restaurantes, o produto é vendido em doses, é mais possível e viável checar essa condição.
e se o empresário tiver qualquer suspeita, qualquer mínima dúvida, não disponibilizar de forma nenhuma esse produto à venda para o consumidor. Né? Reter, chamar as autoridades, para que as autoridades possam possam rastrear da onde veio esse produto e efetivamente prender os criminosos. Então tem o trabalho de formiguinha, né, desses pequenos criminosos, que acho que são esses indivíduos que estão fazendo de forma muito ruim essa mistura, né, que eles estão fazendo. Acho que eles erraram a mão de alguma forma, porque a gente não tem notícias, né, há muitos anos nós não temos notícias de adulteração que tenham causado problemas de saúde ao consumidor. O que nós temos observado até agora era o problema da sonegação fiscal. Né? Então deve ter acontecido alguma coisa nesses pequenos laboratórios aí, as substâncias que eles estão usando. Eu acredito que isso não deve perdurar, né? Eles devem ter visto o erro que cometeram, porque o criminoso não quer matar a galinha dos ovos de ouro. Né? Então eles devem ter visto o erro que cometeram, isso vai ser resolvido. Mas que quando parar essa questão das intoxicações, as autoridades não usem isso também para parar a fiscalização, porque o problema é muito mais grave. Né? Então essa é a nossa preocupação. Então, infelizmente, uma tragédia que está acontecendo, mas que isso sirva de alerta e sirva de start para as autoridades finalmente iniciarem um combate sério à falsificação desses produtos. E enfatizamos, são bebidas alcoólicas e tabaco. É o grande problema do nosso setor atualmente. Edson Pinto, diretor executivo da Foresp, a Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, participou aqui conosco falando um pouco mais sobre esse problemão que é o mercado ilegal de bebidas clandestinas no país. Obrigado, um abraço para o senhor. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado.